Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim o texto: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Amém? Eu já preguei algumas vezes nesse texto, já vi pessoas pregarem quando falam acerca da importância de você ofertar, de você contribuir e tal. Não é essa linha que eu quero abordar com você hoje, embora também faça parte. Eu quero que você entenda é que esse texto fala de um estilo de vida que o povo de Deus tinha adotado. O texto diz assim: veja onde os seus caminhos o levaram. Ele está falando de um estilo de vida que o povo tinha adotado. E esse estilo de vida, de princípios e de valores que o povo de Deus tinha adotado, era um estilo de vida que não os satisfazia. Ele diz: vocês comem, mas não se satisfazem. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. Ou seja, sempre faltava alguma coisa. Eles nunca estavam satisfeitos. E aí, quando nós não encontramos o nosso propósito de vida, quando nós não encontramos o motivo, o propósito pelo qual Deus nos criou, Deus nos estabeleceu sobre a terra para que nós cumpríssemos, a gente vive dessa maneira. A gente ganha dinheiro, mas não é feliz. A gente conquista títulos, mas não é feliz. A gente alcança posições, mas não é feliz. A gente casa, mas não é feliz. A gente forma na faculdade, mas não é feliz. Por quê? Porque a gente desenvolveu um estilo de vida que não nos satisfaz. Por quê? Porque a nossa verdadeira satisfação, ela só vai ser alcançada, ela só vai ser encontrada. O verdadeiro sentido da vida só vai ser encontrado quando nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida. Somente isso. Você precisa entender que você não é um acidente. Se você não tivesse um propósito específico para o qual você foi criado, se você não entender isso, se você não crer nisso, é como se você disser para mim assim: não, Deus me criou e me jogou aqui e disse: vamos ver o que vai dar. Deus não criou nada sem propósito. Tudo que Deus criou foi com um propósito específico. A Bíblia fala disso. Efésios, ele diz: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Quando Deus criou a mim e a você, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um objetivo. Ele já tinha algo a cumprir comigo e com você. Ele não nos criou aleatoriamente. Você precisa entender isso. Por isso que nós somos criados para viver na presença dEle. Nós somos criados para sermos dirigidos por Ele. Por quê? Porque somente Ele sabe o propósito para o qual Ele nos criou e pode conduzir a nossa vida de acordo com esse propósito. Você entende por que você não pode viver sua vida distante de Deus? Por que você não pode conduzir sua própria vida? Porque nem você sabe, distante de Deus, você jamais vai saber qual foi o propósito que você foi criado. Aí você pode se tornar qualquer coisa na vida, mas se você não for aquilo que Deus te chamou para ser, você nunca vai ser satisfeito, você nunca vai encontrar sentido para a sua vida. É isso que você precisa entender. Você não é um acidente. Somente quando nós passamos a viver de acordo com o propósito de Deus para nós, somente quando nós passamos a viver de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados, é que nós encontramos sentido para a vida, é que nós encontramos alegria de viver, é que nós encontramos prazer de viver. A verdadeira felicidade, ela não está em ter ou ser, mas em fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. E quando a gente olha para isso, a gente entende por quê.
que pessoas milionárias e bilionárias conseguem ficar depressivos, conseguem ficar tristes, conseguem muitas vezes tirar a própria vida, porque não encontraram sentido para a vida. Queridos, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas bilionárias. Na última mentoria que nós tivemos em Orlando agora, eu tive a oportunidade de conhecer um dos caras mais ricos de Orlando, que o Tiago mentoreia ele. E ele estava lá, e a gente conversando, e ele abriu o coração, ele falando da dificuldade, do problema que ele estava passando na família dele. E ele tem um dos maiores restaurantes de Orlando. E o cara, ele só faltava dizer assim, ó, se eu pudesse dar tudo que eu tenho, para eu ser feliz, para eu ter paz, eu daria. Por quê? Porque o que traz sentido para a minha vida e para a sua, o que traz alegria de viver, o que traz alegria de acordar todas as manhãs, não é o quanto eu tenho na conta, não é a posição, não é o status, não é o cargo, mas é eu estar vivendo dentro do propósito de Deus para a minha vida. É isso que vai trazer sentido para a minha vida. Sabe, Deus, Ele nos criou como parte de um todo. Nós fazemos parte de um projeto maior. Sabe, o foco não somos nós. Sabe, o foco é bem maior do que eu. O foco, o projeto é bem maior do que eu, é bem maior do que a minha vida, é bem maior do que a minha felicidade individual. Não, Deus nos criou como parte de uma engrenagem, de um projeto que é bem maior do que nós. Nós somos uma peça no quebra-cabeça. Sabe, não fomos criados para nós mesmos. E é por isso que hoje nós vivemos uma geração que vive angustiada. Sabe, uma tristeza na alma, sem sentido para a vida, apesar dos recursos, apesar dos bens, apesar das conquistas. Por quê? Porque tem vivido uma vida voltada para si mesmo. Tem vivido uma vida voltada para si mesmo. Tem vivido uma vida egoísta, tem vivido uma vida, sabe, onde só pensa em ter, tem vivido uma vida onde só pensa em acumular, tem vivido uma vida onde só pensa em receber. Quando a gente olha para a palavra, a Bíblia diz que há maior prazer em dar, que há maior prazer em servir, que há maior prazer em coisas que nós estamos vivendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nós só vamos encontrar a verdadeira alegria quando nós entendemos que nós não somos o foco, que o foco é bem maior do que nós, do que as nossas vontades. Sabe, você pode até mesmo estar na igreja, mas se você não estiver dentro do propósito de Deus para a tua vida, você nunca vai se encontrar, você nunca vai dizer assim, não, eu estou verdadeiramente feliz. Não, é lógico que estar na igreja é um grande passo para você descobrir o propósito de Deus, mas se você não estiver vivendo dentro do propósito de Deus, sempre vai faltar alguma coisa. E aí a gente fica tentando suprir esse algo com mais dinheiro, com mais trabalho, ou com mais relacionamentos, com mais posição social. Só que isso nunca vai preencher. Sabe por quê? Porque só o propósito para o qual a gente foi criado vai trazer verdadeiro sentido para a nossa vida. Sua felicidade, seu sentido para a vida depende disso. Depende disso. Se você está vivendo de acordo com o plano dele aqui na terra, ou se você não está, isso deveria te interessar. Descobrir por que Deus criou você deveria ser o seu maior objetivo, porque disso depende a sua qualidade de vida durante os seus dias aqui na terra. Você pode conquistar todas as outras coisas, mas se você não descobrir isso, você nunca vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Talvez você esteja vivendo a sua vida sem essas respostas, sabe, sem se preocupar com essa resposta. Mas eu quero dizer para você, você não é um acidente. Deus não te criou sem saber o que ia fazer com você. Deus não te criou sem um propósito. Talvez você não conheça, ou tem muitos que conhecem, mas preferem viver fora do propósito de Deus. Tem gente que está vivendo distante do propósito de Deus por não conhecer, mas tem gente que conhece e fez uma escolha de viver segundo as suas próprias vontades. Sabe, você foi criado por Deus de acordo com o propósito dele aqui na terra, para viver para ele aqui na terra. Fora disso, você vai estar igual a esse povo: come, mas não se satisfaz;
bebe, mas não se satisfaz, se veste, mas não se aquece. Qual é o princípio que está por trás disso? Sempre falta alguma coisa. Sempre vai faltar algo. Então, se você não entender isso, sabe, que você foi criado, Deus não criou você sem saber no que ia dar. Não. E nem criou você para viver de acordo com as suas próprias vontades. Ele criou a mim e a você para viver de acordo com o que Ele estabeleceu para nós. E quando eu descubro o meu propósito, e quando eu decido viver de acordo com o meu propósito, não existem propostas que sejam capazes de me assediar ou de me tirar do meu propósito. Querido, nessa caminhada de 15 anos de ministério, eu tive muitas propostas que tentaram me tirar do meu propósito. Eu não me tornei pastor por falta de opção. Eu não me tornei pastor porque eu não tinha o que fazer. Eu não me tornei pastor porque eu não tinha outra opção profissional. Eu sempre brinco, eu digo, gente, eu não me tornei pastor por causa de salário, porque eu já era sargento do Corpo de Bombeiros quando eu fui para o seminário. Eu não me tornei pastor para querer mandar em ninguém, porque eu já tinha mais de quase 300 cabos soldados para me chamar de senhor, então eu não tinha essa necessidade. Eu não me tornei pastor por uma necessidade de aparecer, porque eu jogava futebol profissional e toda semana, se você abrisse os jornais na televisão ou comprasse, na época ainda vendia jornal impresso, eu estava nos jornais, como atleta, como jogador de futebol. Eu não me tornei pastor porque eu não tinha outra opção. Eu terminei o meu curso de História e estava tudo certo para eu entrar no curso de Direito, que em 2 anos eu concluiria Direito. O Sanderson Moura, que é um dos bons advogados criminalistas aí, nós somos colegas de turma. Eu tinha a opção, foi quando começou aquela leva de gente para Bolívia, para virar médico. Tem amigo meu que foi para Bolívia, hoje é médico, já tirou CRM, vive uma vida, ganha 10 vezes mais do que eu. Mas isso é garantia de que a felicidade? Não. Hoje, por que hoje a minha vida tem sentido? Por que eu tenho paixão naquilo que eu faço? Sabe por que eu tenho uma alegria de acordar todas as manhãs? Por que eu tenho um prazer de viver? Porque eu estou vivendo e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu poderia ser um advogado, eu poderia ser um médico, eu poderia ser tantas outras coisas, eu poderia estar ganhando tantas vezes mais do que o que eu ganho hoje, poderia. Mas eu não ia estar feliz. A minha vida não ia ter o sentido que ela tem hoje. A minha vida não ia ter o sentido que ela tem hoje. Porque o que dá sentido para a nossa vida é você descobrir aquilo que Deus te chamou para fazer. E tem muita gente, essa geração não entendeu isso. E o que eu acho interessante é que a gente está vendo uma geração se perder. A gente está vendo os exemplos de que dinheiro, de que status, de que posição social não traz felicidade, não traz sentido para a vida. E a gente continua acreditando que isso vai resolver o nosso problema. Eu não estou dizendo que o dinheiro, que o status, que a posição é errado, é pecado, é crime, não. Você pode até ter isso dentro do propósito de Deus para a sua vida. Se não for dentro do propósito de Deus para a sua vida, eu quero chegar no lugar mais alto que Deus tem para mim, eu quero viver os melhores dias que Deus tem para mim, desde que seja dentro do meu propósito. Eu não quero um dia sequer, por mais valioso que ele seja, por mais confortável que ele seja, que não seja de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu sei que não faz sentido. Colossenses 3:1-16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Para ele. Ele criou tudo com um propósito para que a gente vivesse para ele. O maior erro do ser humano tem sido viver voltado para si mesmo, para as suas vontades, para as suas necessidades, para os seus planos, sem perguntar a Deus o que Deus o colocou aqui nessa terra para fazer. Quando a gente fala de casamento, a gente percebe o quanto a gente vive a nossa vida aqui na terra sem querer saber o que Deus quer para nós. Porque tem muita gente que na hora que um casal está lá para separar, a pessoa diz assim: mas o que Deus uniu não separa o homem. Aí você pergunta: mas tem certeza que foi Deus que uniu?
Porque o que une duas pessoas não é uma cerimônia religiosa. Porque se for uma cerimônia religiosa que une, você pode pegar dois homossexuais e casar e dizer que Deus uniu. O que Deus uniu é quando você vai casar, você ora, você pede a direção de Deus, você escolhe segundo o padrão bíblico, você ora, você pergunta para Deus: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Essa é a pessoa certa. Senhor, se não for a tua vontade, que não dê certo. Não, é assim que a gente ora? Não. A gente ora e diz: Senhor, é Ele, eu quero Ele. Se não for Ele, eu não quero, tem que ser Ele. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Aí Deus está dizendo não, Deus está mostrando que não. A pessoa diz: olha ali o problema dele. Aí você diz: cadê? Não estou vendo. Isso é coisa da sua cabeça. Está ali, meu filho, cadê? Não estou vendo. Por quê? Porque você não quer enxergar. Porque você não quer aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Aí você faz do seu jeito, escolhe do seu jeito e depois quer culpar Deus pelo final. Viver de acordo com a vontade de Deus é você viver uma vida de oração e de intimidade para descobrir o que Ele quer para você. Não somente o que Ele quer, mas quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Aí sim, um casamento constituído debaixo de muita oração, de muito jejum, de conselho e orientação dos pais, de bênção dos pais. Aí faz-se a cerimônia apenas para oficializar aquilo que Deus uniu. Mas hoje se faz o contrário. Se faz uma escolha totalmente independente da vontade de Deus. Aí traz aqui e diz: Deus, abençoa o que eu quero. E por mais que tenham cerimônias religiosas aqui, não quer dizer que foi Deus que uniu. Nós precisamos entender isso. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para a nossa vida. Você não pode vir para os cultos somente com a intenção de querer que Deus saiba a sua vontade, de querer que Deus saiba o que você quer que Ele faça. Não, o principal motivo que deve nos trazer a presença de Deus é dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Hoje se inverteram as coisas. As pessoas só vão para a igreja para entregar os seus planos, os seus projetos prontos na mão de Deus e dizer: Deus, é isso que eu quero que o Senhor faça. Só Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Só Ele, mais ninguém. Jesus, Ele sabia disso. Jesus, Ele era filho, Ele era Deus ao mesmo tempo, mas Ele se submete à vontade do Pai de uma maneira. Olha, João 6, 38 e 39, Ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Salmo 40, versículo 8, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo de 119, versículo 1 e 2. Senhor, como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo o coração buscam. Querido, você nunca será plenamente feliz enquanto você viver de acordo com as suas próprias vontades. Você nunca vai viver o projeto de Deus. Você nunca vai viver o que Deus tem de melhor para você enquanto você quiser viver de acordo com a sua vontade. Não é o fato de você vir para a igreja que define que você vai ser bem sucedido, que você vai ser feliz, que você vai ser próspero, não. É você vir para a igreja com o propósito de descobrir qual é a vontade dEle para a tua vida e viver de acordo com a vontade dEle. Mesmo que em alguns momentos você não vai entender, você não vai concordar, você não vai, mas se está na Bíblia e é a vontade dEle, você vai crer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. No dia que esse versículo deixar de ser apenas um versículo e se tornar parte da sua vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No dia que isso se tornar parte da tua vida, você vai começar a encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Se não, você vai fazer igual o Salomão. Salomão chega no final da sua vida, cheio de dinheiro, cheio de bens, cheio de mulheres, e ele olha e diz: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Tem muita gente correndo atrás do vento. Tem muita gente na igreja, mas preocupado com as vaidades das vaidades.
sem estar nem um pouco interessado no que Deus quer para a sua vida, somente interessado em dizer para Deus o que Ele quer. E quando você vive uma vida voltada para aquilo que você quer, se você for alguém determinado, trabalhador, você vai conseguir. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Só que isso não quer dizer que você vai ser feliz. Isso não quer dizer que a tua vida vai ter sentido. Isso não quer dizer que você vai se sentir plenamente satisfeito. Só tem uma coisa que nos satisfaz: é a presença dEle e a vontade dEle para a nossa vida. Nada mais. Qualquer outra coisa vai ser como aquele povo de Ageu, sempre vai faltar algo. Você vai trabalhar muito, vai chegar em casa, está faltando alguma coisa. Você vai ganhar dinheiro, você vai olhar e vai dizer, está faltando alguma coisa. Você vai conseguir títulos e posições, você vai dizer, está faltando alguma coisa. As enfermidades da alma da nossa geração, a maioria esmagadora, é falta de satisfação, falta de sentido para a vida, porque estão vivendo segundo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. A maior tragédia não é alguém viver poucos dias sobre a terra, embora isso possa ser uma tragédia. Mas a maior tragédia para um ser humano é viver uma vida inteira aqui sem descobrir qual era o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a maior tragédia. Nós precisamos nos preocupar mais com isso. Sem Ele, sem esse propósito, não há satisfação. Sabe, assim é a vida de quem vive fora do propósito de Deus. Somente em Deus você pode encontrar o seu propósito de vida nessa terra. Aí depois que você encontra, todas as outras coisas perdem o valor, perdem a prioridade que tinha antes. Às vezes eu fico olhando para a minha vida, para a minha história. Teve época que o futebol era o meu Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia olhar para coisas que eu fazia, são erradas, não. Que eu achava que me traziam prazer e alegria. Mas eu olho para o prazer e a alegria que eu sinto hoje fazendo o que Deus me chamou para fazer. E não se compara. Não se compara. Primeiro passo para quem quer encontrar o propósito de Deus para a sua vida é entregar a sua vida para Ele, para que Ele conduza a sua vida de acordo com o propósito dEle. E você pode até pensar que esse desafio é para quem está nos visitando, é para quem não é membro da igreja, mas não é não. Porque tem muita gente que já é membro de igreja há muitos anos, mas continua vivendo de acordo com a sua própria vontade. Independente do que a Bíblia diz, ele só faz o que ele quer. Sim ou não? Tem ou não tem, gente? A Bíblia fala que o discipulado deve acontecer, mas eu não quero. A Bíblia fala que você tem que servir. Alguém discorda aqui que o cristão é chamado para servir uns aos outros? Alguém discorda? Você tem liberdade de discordar, querido. Fique tranquilo. Todo mundo concorda que assim como Cristo, nós somos chamados para servir, sim ou não? É por que a gente não serve? Por que está sempre as mesmas pessoas lá fora? E tem gente que só vem para cá, senta e recebe e é servido e nunca está disponível, nunca tem tempo para servir. Será que eu não estou vivendo de acordo com a minha vontade? Do que o propósito dele para mim? Se você parar para refletir, você vai encontrar um monte de coisa que a Bíblia diz que é propósito de Deus para mim e para você, mas a gente não faz porque a gente não quer, porque a gente não gosta, porque a gente acha que não é importante. Ei, então você está vivendo de acordo com a sua vontade, não de acordo com a vontade dele. O desafio de Deus para você hoje à noite, o primeiro passo para dizer assim, eu quero viver de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. A primeira decisão é você decidir deixar Ele conduzir a tua vida, deixar a palavra dEle conduzir a tua vida. Porque enquanto a tua vontade for mais importante do que a dEle, você é o seu próprio Senhor e não Ele é o teu Senhor.
Você concorda comigo? Quem é o nosso Senhor? É aquele a quem nós obedecemos. A quem você tem obedecido? A palavra, a vontade dele? Ou você tem obedecido às suas próprias vontades? Primeiro passo é eu tomar uma decisão verdadeira. Dizer, gente, eu vou parar desse negócio de ser religioso. Eu vou parar de ser crente de banco. Eu vou parar de ser, eu vou fazer o que a Bíblia diz que tem que fazer e pronto. Porque aí eu vou começar a viver a verdadeira vontade de Deus para a minha vida. A minha vida vai começar a ter sentido, não somente para mim, mas para outras pessoas. Eu vou encontrar a alegria que o dinheiro não promove. Eu vou encontrar o prazer e o sentido que nada ainda proporcionou para mim. Essa é a decisão. Enquanto você for o Senhor da sua própria vida, fazendo o que quer, quando quer, como quer, você vai encontrar recursos, você vai encontrar bens, você vai encontrar títulos, mas você nunca vai encontrar propósito e sentido para a sua vida. A menos que você entenda que você foi criado por Deus com um propósito específico aqui na terra, e encontre esse propósito e viva esse propósito, você nunca será plenamente feliz. Sempre vai faltar algo. No final da sua vida você vai ter muitas coisas do que se arrepender. Você vai se arrepender de não ter passado tanto tempo com pessoas que você deveria passar. Você vai se arrepender de não ter investido tanto tempo em coisas que Deus gostaria que você investisse. E aí não vai dar mais tempo. Talvez agora você entenda por que mesmo muitas vezes com todos os motivos para ser feliz, você não é. Porque sempre tem aquela sensação de que está faltando algo, sabe? O texto que nós abrimos essa mensagem, ele diz isso: come, mas não se satisfaz, bebe, mas não sacia, veste, mas não aquece. Ou seja, tem tudo, mas não é feliz. É como se sempre estivesse faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Você começar a viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Só isso. Só a vontade dele nos satisfaz. Só a presença dele nos satisfaz. Sem encontrar propósito de vida, a gente se torna muitas vezes mendigos morando em palácios. Pessoas que materialmente têm tudo, mas mendigam alegria, mendigam prazer de viver, mendigam atenção, mendigam sentido para a vida. Em 2020, o nosso tema profético vai ser o ano em que nós cumpriremos princípios e viveremos todas as promessas de Deus para a nossa vida. E você pode começar hoje a mudar a tua realidade, independente se ela está boa, ela vai ficar melhor. Ah, ela está melhor, ela vai ficar ótima. Ela está ótima, vai ficar extraordinário. Porque sempre tem algo que nós precisamos melhorar, que nós precisamos decidir viver no nível maior de obediência. E quanto mais você obedecer, mais promessas você vai desfrutar, mais tua vida vai ganhar sentido, mais você vai ser feliz, mais você vai encontrar razão para viver. Fica de pé em nome de Jesus.